Boa noite a todos. Para quem esteve aqui na semana passada, colocaram vocês de castigo, né? Me ouvir de novo. Espero que a semana tenha sido boa. Espero que possa contribuir novamente essa noite, essa semana, para uma reflexão. Na semana passada, eu falei a respeito de a gente ficar esperando muitas vezes a porta se abrir por muito tempo e de repente a gente fica esperando e não é a porta correta, né? E para hoje, ainda um pouco dentro disso, vamos falar a respeito de escolhas. Porque quantas vezes, quantos de nós já nos deparamos com aquela condição de se eu tivesse escolhido outro trabalho, se eu tivesse me casado ou não tivesse me casado, se eu tivesse mudado de cidade, se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito de maneira diferente. Muitos de nós, em algum momento da vida, já passamos por esse dilema. E, na verdade, o que nós queremos é controlar a vida. Nós queremos, de alguma maneira, controlar tudo aquilo que vai nos acontecer. Só que nós não temos esse poder. A vida é a força maior que existe no universo e ela nos coloca exatamente aonde nós precisamos estar, na hora em que nós precisamos estar, de acordo com a nossa necessidade de evolução. Então, controlá-la é impossível. E sobre essa questão de escolhas, quando nós fazemos uma escolha e ela vai ao encontro das nossas expectativas, sejam elas num curto período, num período médio ou num período longo, é ótimo, não é verdade? A gente fica feliz, agradece aos céus, fala, Deus, como o Senhor é maravilhoso, olha, fiz a escolha certa, tudo correndo bem, que coisa linda, né? Casei com o Brad Pitt da minha vida, sensacional uma coisa dessa. Faz romaria até Aparecida para agradecer, não é verdade? E assim por diante. Fica uma coisa fenomenal. Agradece ao anjo da guarda, não é verdade? Fala para o mentor todos os dias como o Senhor é lindo, obrigado pela inspiração. É tudo maravilhoso. Tudo perfeito. Porque nós temos a ilusão de que a vida será perfeita. Nós temos essa expectativa e essa ilusão. Só que ela não é. Ela não é perfeita. E quando a escolha não atende à nossa expectativa, esse é o grande problema. Quando a escolha não atinge a expectativa que nós temos, é tudo ao contrário. Joguei pedra na cruz, bati o prego na mão do Cristo, coloquei a coroa de espinhos. O meu anjo da guarda deve estar brigado comigo, que não me escuta, né? Casei com esse traste e assim por diante. É bem desse jeito, não é verdade? A gente dá risada porque são coisas cotidianas que fazem parte de nós. Eu já ouvi muito isso também, né? Então a gente acha que por a escolha que nós fizemos não atender às nossas expectativas, o mundo acabou. A vida não presta mais, não é verdade? Nada mais faz sentido, nada mais tem valor. E este é o grande erro que nós cometemos. Nós precisamos lembrar que o Cristo, a espiritualidade, a vida, não exige de nós perfeição. Não exige de nós perfeição imediata. Existe um ciclo de reencarnações que nós atravessamos, que a atual existência que nós temos hoje, quem nós somos hoje, ela vem sendo moldada ao longo dos séculos. Então, quem exige perfeição de nós muitas vezes, somos nós mesmos.
E quando as escolhas não atendem às nossas expectativas, nós precisamos entender que nós escolhemos de acordo com a capacidade que nós temos evolutiva naquele momento. Nós precisamos entender que naquele momento a nossa capacidade, o nosso discernimento foi capaz exatamente de optar por aquilo naquele instante. Francisco de Assis dizia que a maior conquista ou o maior tesouro que o homem tem é ter a sua consciência em paz. Então nós precisamos aprender ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, que cada escolha feita faz parte do nosso crescimento evolutivo. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer nenhuma linha, nenhum capítulo, nenhuma vírgula de quem nós somos ou fomos até chegar aqui hoje. Cada linha, cada escolha, cada capítulo faz parte da nossa constituição. Faz parte de quem nós somos. Muitas vezes nós dizemos assim, eu quero esquecer o passado, quero esquecer a escolha que eu fiz, quero esquecer aquele momento. E aí nós cometemos um erro ainda maior. Nós nos tornamos os nossos algozes e nós nos tornamos os nossos julgadores. Nós vestimos a roupa da culpa, nós vestimos a roupa da depressão, nós achamos que fazemos tudo errado, quando na verdade, acreditando no amor, vivendo pelo amor, compreendendo que o amor é a base de tudo, nós deveríamos nos acolher. Quantas pessoas ao longo da vida nós já não tivemos a oportunidade de acolher em algum momento de erro? Nós vamos, abrimos os braços, abrimos um sorriso, acolhemos a pessoa, damos um conselho. Por que nós não fazemos isso diante dos nossos erros? Qualquer escolha que se mostre infrutífera em algum momento, nós devemos acolhê-la e acolher quem somos. Porque tudo isso faz parte do processo que nós estamos vivendo até chegar no dia de hoje. Então nós precisamos pegar a recomendação de Francisco de Assis e viver em paz com as escolhas que nós fazemos. Mesmo que em algum momento ela se mostre infrutífera diante das expectativas que nós temos. Não estamos nessa vida para sermos perfeitos. Não estamos nessa vida para controlá-la. O amor incondicional começa em amar a nós mesmos. Começa em acolher os nossos erros. Começa com o perdão por cada um de nós. Então, viver em paz com cada escolha que você fez é importante dentro do processo evolutivo que nós temos hoje. Nós não estamos aqui para nos condenar. E, acreditando na vida, acreditando que a vida é transformadora, tendo fé, uma outra oportunidade surgirá. Muitas vezes nós achamos que todas as portas se fecharam, que tudo se acabou naquele instante, que tudo acabou naquele ato, naquela escolha, mas não. A vida está aí exatamente para nos surpreender e nos dar mais uma chance, muitas vezes, de recomeço. Portanto, viver em paz com quem nós somos, com a capacidade que nós temos hoje de fazer escolhas e com as escolhas que nós fazemos é primordial no nosso processo
evolutivo. Talvez exista escolhas na vida que ainda nós possamos questionar. Então comece a fazer um exercício de aceitá-la somente. Comece a fazer um exercício de se aceitar. Tem um texto que diz mais ou menos assim: houve um tempo em que eu olhava para cada encruzilhada da vida, imaginando como teria sido seguir pela outra direção. Pensava nas oportunidades que deixei passar, nos caminhos que não percorri e nas histórias que não vivi. Com o tempo, percebi que toda escolha é também uma renúncia. Não existe estrada que permita visitar todos os destinos ao mesmo tempo. Quando escolhemos um caminho, abrimos mãos de outros e isso faz parte da condição humana. A paz não chega quando temos certeza que escolhemos o melhor caminho. A paz chega quando aceitamos caminhar plenamente por aquele que escolhemos. Ela nasce quando paramos de olhar para trás, procurando garantias e passamos a olhar para frente, construindo significados. Nenhum caminho revela seus frutos no primeiro passo, verdade absoluta. São a persistência, o aprendizado e a dedicação que transformam uma decisão comum em uma boa decisão. Por isso, estar em paz com suas escolhas não significa acreditar que nunca errou. Significa compreender que cada escolha fez parte da pessoa que você se tornou. E mesmo que pudesse voltar ao tempo, você honraria sua história, porque ela te trouxe até aqui. Então nós precisamos aprender exatamente isso. Viver em paz com tudo aquilo que somos. Viver em paz com tudo aquilo que construímos. Viver em paz com cada escolha que realizamos. Muitas vezes vocês devem me ver aqui falando, vocês devem dizer assim, né? Só olha, o Rodrigo fazendo essa palestra, que pessoa iluminada, nunca deve ter errado, né? Imagina. Eu tive um amigo nessa vida, nós tivemos uma amizade de 35 anos e nós começamos no espiritismo juntos. E ele formou um grupo, eu formei outro. E quando acontecia alguma coisa que a gente estava desanimado da vida, a espiritualidade me usava para mandar uma mensagem para ele, quando era com ele, e usava ele para fazer o contrário comigo. Então chegava uma época que eu estava assim muito disposto a não conversar com mais espiritualidade nenhuma, vamos dizer assim. Quando o telefone tocava, naquela época mais antiga, não tinha ainda, né, os WhatsApps da vida, depois a gente passou a usar o WhatsApp. Eu atendia o telefone e falava assim, chamava o Luiz, falava, Luiz, eu já atendia o telefone e falava, se mandaram você mandar alguma mensagem para mim, já diga que eu não quero ouvir. Aliás, você não precisa nem me falar, porque eu já falei que eu não quero ouvir mensagem nenhuma, não adianta eu me pedir para ter paciência, não adianta pedir para eu voltar, não adianta pedir para eu... nada. Então, já vamos encerrar a conversa por aqui. Ah, mas por que você está assim? Não, não quero mais saber de grupo espírita, não quero mais saber de centro espírita, não quero mais saber de espiritualidade e assim por diante. Estou aqui hoje. Aqui e atualmente mais 2 lugares trabalhando na semana. Se eu tivesse olhado, se eu olhasse para trás com tudo isso,
talvez eu não me perdoasse se eu achasse que todas as escolhas foram ruins. Mas cada uma dessas escolhas e cada um desses momentos de, entre aspas, atrito com a espiritualidade, serviu para eu compreender exatamente que o meu lugar era exatamente aqui, fazendo o que eu faço. E graças a Deus que eles são mais evoluídos do que eu, né? Porque com certeza eles davam risada do meu discurso e sabiam que em algum momento eu voltaria a fazer aquilo que diziam que eu deveria estar fazendo. Então a gente passa por esses momentos de achar que a gente controla a vida, de achar que a gente consegue acertar em tudo, e isso é um grande erro. Volto a dizer, a gente precisa exatamente acolher quem somos, para que a vida fique mais fácil, mais simples, mais bonita e mais alegre. Como diz a espiritualidade, não há erro e não há acaso. Tudo vem na hora e no momento exato. E nós somos seres em evolução. Com certeza nos encontraremos em outros lugares do universo e talvez tenhamos que reencarnar aqui de novo e tenhamos que nos encontrar novamente. E cada um terá passado pelas suas experiências, cada um terá aprendido de acordo com os seus erros e com os seus acertos. Não podemos exatamente esquecer, como eu disse, cada ponto da nossa história, cada momento que tivemos, cada linha que escrevemos, cada capítulo que for marcado em que nós somos hoje. Que nós possamos agradecer à espiritualidade por termos a oportunidade de escolher, porque muitas pessoas muitas vezes não têm. Gostariam de ter, mas não têm essa oportunidade. Deus ainda nos concedeu e nos concede muitas vezes de termos várias opções e podermos ter a liberdade de escolher uma. Se ela virá de encontro com a nossa expectativa ou não, só o tempo dirá. Não há como saber no momento em que nós tomamos uma decisão. Mas o mais importante é que mesmo que ela não venha ao encontro da expectativa que você tenha, abrace cada uma delas. E se precisar mudar de opinião em algum momento, mude. Faça novamente, faça diferente. Porque é errando, recomeçando, fazendo diferente, que a gente se aperfeiçoa. Só dessa maneira. A vida é uma obra de arte. E para que a gente possa fazer as escolhas certas, para pintar o quadro da vida que nós temos, a gente precisa se aperfeiçoar. E a gente só se aperfeiçoa exatamente tentando. Esse breve relato, por exemplo, que eu fiz com vocês, até num tom de brincadeira, da minha relação com o meu amigo, ensinou a nós dois ao longo do tempo exatamente a nos aperfeiçoarmos com aquilo que nós tínhamos que aprender, com aquilo que nós tínhamos que ouvir da espiritualidade, com aquilo que nós tínhamos que transmitir às pessoas que nos procuravam. E é só através do tempo, só através, muitas vezes, do erro, como diz o texto, só através da persistência, só através da construção diária, da aceitação, é que nós vamos conseguir chegar à primazia. De outra maneira, nós vamos sempre perder tempo achando que temos que dar mais valor aos erros do que aos acertos. Nós não podemos nunca achar
que perdemos as oportunidades, porque as oportunidades se transformam. A espiritualidade nos dá todas as ferramentas para que nós possamos, através da vida e do tempo, fazer com que aquilo que é nosso chegue até nós. E uma das principais, se não a principal, é a oração, através da fé. Então nós temos a oportunidade de escolha, nós temos as ferramentas para fazer diferente, só nos basta acreditar sempre na vida, sempre em quem nós somos, sempre naquilo que é colocado no nosso caminho, diante de nós, de como nós somos, para que as coisas aconteçam. Não virá no tempo que nós queremos, não virá na hora que nós achamos que é ideal, mas chegará quando nós estivermos prontos e quando nós estivermos abertos a reconhecer que nós somos seres de luz, criados para evoluir, ainda num caminho árduo de evolução, mas acreditando e persistindo que nós fomos criados para a felicidade. Sempre. Não se deixem desanimar pelos momentos difíceis, pelos equívocos que muitas vezes nos abraçam. O propósito da vida para cada um de nós é muito maior do que as certezas que muitas vezes nós temos. Basta que nós dediquemos a nós mesmos amor incondicional. Em cada erro que tiver, em cada escolha que achar que não foi correta, abrace a sua história, porque a sua história fará com que você chegue aonde você tenha que chegar, de todas as maneiras, sempre, com cada linha e cada página que você escreveu. Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos, que tenhamos uma ótima semana.